Sejam bem-vindos ao Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Lula dá início à reforma ministerial, mas a popularidade em queda dificulta o xadrez político. O presidente também recorreu aos empresários para tratar da inflação dos alimentos. E após muitas tratativas, o Congresso fechou o acordo sobre as emendas parlamentares. Meu nome é Natália Kiel e fica por aqui que eu te conto tudo o que aconteceu. Nessa semana, o presidente Lula anunciou mais uma mudança ministerial. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, vai deixar o cargo e será substituída por Alexandre Padilha, que atualmente cuida da articulação política na Secretaria de Relações Institucionais. Porém, esse pode não ser o fim da dança das cadeiras. O vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, avalia o que ainda pode mudar. Outras pastas também aí estão na possibilidade de mudança, né? Como, por exemplo, o Ministério da Agricultura. O ministro Carlos Fávaro tem entrado em conflito com a bancada do agro, na questão de preço de alimentos, por exemplo, na falta de recursos para o Plano Safra, então também está balançando no cargo. Apesar dos rumores nos últimos dias de que o ministro Fernando Haddad poderia ser substituído no Ministério da Fazenda, a tendência é que esse movimento não aconteça. O ministro ainda continua contando com o apoio do presidente. E o governo tem mais um desafio: a extensa lista de prioridades para aprovar neste ano no Congresso Nacional. O presidente da Arco, Murilo de Aragão, mediou um evento realizado pelo Banco BTG e aproveitou para perguntar ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o que o governo quer de fato aprovar neste ano. Veja só. A crítica que eu vi é de que quem tem 25 prioridades não teria nenhuma. Eu não acredito que o senhor tenha dito 25 prioridades, mas 25 tópicos de discussão. O que é prioritário dentro desses 25 que o senhor acha que irá avançar este ano, que começa a ser contaminado pelo debate eleitoral? A gente chama de 25 iniciativas, né? Porque são projetos de lei que tocam em temas importantes. Você, por exemplo, acertar na regulação da inteligência artificial é muito importante, porque se você largar mal na inteligência artificial, você vai perder investimento e uma janela que pode se fechar. A questão do consignado privado, na minha opinião, vai ser uma revolução, o consignado privado. Nesse mesmo evento, o CEO da Arco trouxe outro assunto para a pauta: a queda da popularidade do governo Lula. Pesquisa da Quest, divulgada nesta quarta-feira, apontou que a reprovação ao governo já ultrapassa 50% em 8 estados pesquisados. Entre eles estão São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essa queda de popularidade começa a afastar os partidos do governo. É o que comenta o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. A gente tem também o PP com o pé no governo, no caso do ministro Fufuca, e ao mesmo tempo liderando a oposição. Como lidar com essa ambiguidade no ano eleitoral, onde caminhamos para uma definição de candidaturas de apoio? Se eu não tivesse a responsabilidade hoje desse momento que o país está vivendo, eu seguiria quase a totalidade do partido, que hoje era convocar e exigir a saída do ministro Fufuca. Mas isso, pelo que eu pouco conheço, o ministro Jobim de Brasília ia desencadear um fato sem precedentes que poderia levar o atual governo a uma insolvência, e eu não quero isso para o país. Acho que nós estamos num momento de muita dificuldade, eu tenho muita preocupação com o atual governo. Após um longo embate, houve acordo entre os 3 poderes sobre as emendas parlamentares, que são aqueles recursos que os deputados e senadores destinam para as obras nas bases eleitorais. O Congresso se comprometeu a dar maior transparência às emendas. A proposta foi acatada pelo ministro do Supremo, Flávio Dino. Essa decisão ela tem 2 consequências imediatas. Primeiro, ela ameniza momentaneamente a tensão entre os 2 poderes e, em segundo lugar, destrava o legislativo, porque várias agendas do Congresso estavam aguardando essa definição, como a análise de uma pauta mais estratégica, a instalação das comissões permanentes na Câmara e a votação do orçamento.
Então, essa decisão sendo referendada pelo Pleno do STF, o Congresso entra num momento de maior fluidez decisória. Mas há outra questão que preocupa o governo: o preço dos alimentos. O presidente Lula deve receber representantes de diversos setores da economia. A repórter da Arco, Elis Barreto, conta que o setor de supermercados vai propor mudanças no sistema de pagamento do Vale Alimentação dos trabalhadores. A primeira sugestão seria acabar com a intermediação no Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT, criando então o PAT e-Social. A proposta é que o valor seja depositado na conta do trabalhador direto pelo governo, operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, então utilizado nos estabelecimentos cadastrados. Uma segunda proposta seria um teto para as taxas transacionais. A Abras alega que as taxas chegam até 15% por valor transacionado e propõe então um teto de 0,7%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que nem toda sugestão deve ser acatada pelo governo, mas é claro que essas propostas podem ser debatidas na reunião que deve acontecer na próxima semana no Palácio do Planalto. Esse foi o Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Bom feriado e até breve!